Vamos lá? Signo de Áries, segundo semestre, as palavras-chave são identidade, protagonismo, as amizades, criatividade e comunicação. De que forma? Olha só, o signo de Áries no segundo semestre é um período de redefinição pessoal. Muito provavelmente você vai estar percebendo com mais clareza quem realmente você é, o grupo que você está, relações que você deseja reformar, né, no sentido de tira essa amizade, essa relação, constrói outra, fortalecendo melhor a sua própria consciência, projetos coletivos importantes fortalecendo, porque o foco não estará para Ariano ou Ariana na quantidade de pessoas ao seu redor, mas na qualidade dos seus vínculos, tá bom? Júpiter está favorecendo, principalmente no segundo semestre para Ariana e o Ariano, projetos autorais, criatividade, então aproveita. É um semestre para desenvolver talentos, novas habilidades, então aproveita porque mudanças inesperadas acontecerão e você precisa estar antenada com tudo isso, tá bom? Vamos para as taurinas e taurinos? Olha, palavra-chave para taurino e taurino: carreira, as coisas dos bastidores, questões de patrimônio, família, segurança. Por quê? Como é que será o segundo semestre da taurina e do taurino? É uma revisão que eu preciso que você faça na sua vida, se você assim desejar, silenciosa dos objetivos e prioridades de vida. Por quê? Muitas respostas virão por meio da introspecção, da observação, então você precisa fazer aquele movimento interno de recolhimento. O planeta Plutão trará movimentos importantes para a sua vida profissional. Talvez você até abandone antigas metas, antigos trabalhos, de repente, que já não fazem sentido, e virá para desafios mais alinhados ao seu propósito de vida. Cuidado com questões financeiras, pode ter alguma movimentação que te tire o chão, então vamos se preparar. Então descubra, inclusive, novas formas de como ganhar dinheiro, aumentar a renda, porque de repente isso te ajuda a passar por essas coisas mais difíceis da vida, tá bom? Assuntos emocionais estão fortalecidos no segundo semestre para Taurino e o Taurino. É um semestre para você construir a sua segurança como um todo de material, de vida e emocional, de dentro para fora. Isso é importante para as taurinas e taurinos. Vamos para Gêmeos? Signo de Gêmeos, quais são as palavras-chave? Expansão, inovação, aprendizado e movimento no segundo semestre. De que maneira? Olha só, segundo semestre ampliando horizontes para geminiano e geminiano, seja por meio de viagem, de estudos, novas perspectivas que vão transformar a sua vida, inclusive a forma de enxergar o mundo. Então, claro que vocês têm essa competência, né, da comunicação, regente Mercúrio, mas para isso, cuidado, porque o Urano trará acelerações de vida, né? Mudanças pessoais para vocês, e aí de repente você pode sentir aquela sensação de crescimento, liberdade, mas tem que saber para onde, né? Para qual direção, não pode crescer para qualquer lado. Amizades, grupos e projetos vão passar por ajustes importantes, porém é aquela questão de você entender que até onde você está dando limite para essas pessoas, para que possa partilhar a tua vida, partilhar teus momentos, teus projetos também. Aproveite porque Júpiter está favorecendo também comunicação e estudos para vocês. É um excelente momento para você, seja ensinar, aprender, trocar, escrever, partilhar conhecimento. Olha, a sua voz e a sua presença ganha força no segundo semestre, então aproveite, tá bom? Cancerianas e cancerianos, quais são as palavras-chave para as cancerianas e cancerianos? Prosperidade, reconhecimento, transformação, valor pessoal e estratégia. De que maneira no segundo semestre? É um semestre de fortalecimento, tanto material e profissional para vocês de Câncer. O trabalho que você vem realizando nos últimos anos, nos últimos semestres aí, tem produzido resultado? Mantenha. Percebeu que algo precisa ser renovado? Avalie, não é? Dê a chance para mais uma vez, de repente isso entendendo de que possa ser um resultado, porque de repente o erro não está na tua escolha, mas na forma como você está executando esse trabalho. Plutão promete transformações profundas, então passou por alguma transformação nesse momento? Se prepare, tenha calma, por quê? De repente você até vai ser convidado, e quando eu falo convidado é chamado pelo universo a entender melhor aquilo que você precisa perder, tirar o controle, não é? Às vezes a gente precisa também
entender que as perdas são importantes, não ficar dependente de tudo e de todos. Então aproveite isso. Aproveite também novas formas de ganhos, de recursos, ou até mesmo de como você está entendendo a sua valorização pessoal. Oportunidades de crescimento financeiro são importantes, então fique atenta a essas oportunidades, porque pode entender e pedir talentos que você já tem. Não precisa desenvolver um novo talento, você já tem essa forma, tá bom? Carreira ou planos de longo prazo exigem responsabilidade, planejamento e a construção de longo prazo. O sucesso para o segundo semestre para vocês virá por meio da consistência de propósito, tá bom? Vamos então agora às leoninas e leoninos, como será o segundo semestre para vocês. Palavras-chave: relacionamento, liderança, expansão, visibilidade e autonomia. De que maneira que vocês vão fazer isso? O semestre agora, esse segundo semestre, a partir de julho até dezembro, vai colocar vocês do signo de Leão em destaque. Mas vocês já são pessoas de destaque, gostam de estar nessa posição. O problema é assim, problema que eu digo assim, qual é a forma que você precisa fazer? Por meio de parcerias, não faça sozinho, sozinha não. Faça por meio de parcerias ou profissionais, pessoais importantes, porque isso vai trazer transformação para vocês. E, de alguma maneira, algumas relações vão até se aprofundar ainda mais. Então, olha que bacana você poder ter o destaque por meio das parcerias. E aquilo que você precisa redefinir com alguma amizade ou uma relação familiar é momento no segundo semestre. Aproveite o aumento da confiança, do entusiasmo, de oportunidades de crescimento, porque você tende a ser mais percebida, valorizada e reconhecido como um todo, tá bom? Tá tendo oportunidade no segundo semestre de viagens, estudos e novos conhecimentos? Então aproveita, porque isso vai desempenhar um papel importante na sua evolução. Esse segundo semestre, leonina e leonino, é um período de expansão de identidade, de fortalecimento da sua liderança pessoal. Vamos aos virginianos e virginianas. Qual é as palavras-chave para vocês no segundo semestre? Rotina, renovação, bastidores também, carreira e regeneração. Sabe por quê? O segundo semestre vai pedir para vocês um equilíbrio entre compromissos, trabalho, saúde e bem-estar. Áreas extremamente importantes da vida, porque são áreas da nossa rotina. Então, talvez, de repente, você vai passar um segundo semestre de maior movimento, vai ter que estar lá. Entenda sobre o seu trabalho, seus compromissos, sua saúde, não largue a saúde e sobre o seu bem-estar. Aproveite para transformar hábitos e rotinas, abandone velhos padrões de repente, para dar lugar para uma vida mais saudável, mais produtiva, de melhores, né? Sabe assim, aquela coisa, às vezes a gente não produz determinados hábitos, a gente larga no caminho, começa bem, mas larga no meio do caminho. Então cuidado, virginianas e virginianos. Questões emocionais profundas virão à tona para serem compreendidas e é o que a gente chama de curadas de repente, né? Então, vamos ter preparo para cuidar de tudo isso. Aparecendo novas oportunidades, seja na carreira, trabalho, de repente, abrace, não tenha medo não, você vai dar conta, tá bom? Invista na espiritualidade como um momento de recolhimento para você estabelecer os novos ciclos. É um segundo semestre de depuração, de limpeza, de organização e de fortalecimento interno para todos vocês de Virgem. Vamos ao signo de Libra, librianas e librianos. Palavra-chave: criatividade, relacionamentos, amizades, projeto e inspiração. De que maneira, Paulo? O amor, que é tão gostoso, tão bacana para vocês, a criatividade e os projetos pessoais estão ganhando destaque. Então, claro, tá amando já uma pessoa? Esse assunto virá à tona. Tá entendendo que precisa usar a criatividade para algo? Dê espaço para isso e não esqueça dos seus projetos pessoais, porque às vezes a gente faz tudo para todo mundo, menos para a gente mesmo, não é? Então invista nisso. Aproveite também porque você vai ter uma transformação, vai ser chamado pelo universo a transformar-se por meio dos seus próprios talentos.
entendendo que esses talentos você pode usar por meio dos afetos, para a realização dos seus desejos, você pode até descobrir novos potenciais e até novas paixões, não só paixão amorosa, mas a paixão por algo, pela vida, tá bom? O Júpiter está favorecendo então essas amizades, também grupos e objetivos futuros, e pessoas importantes vão surgir para apoiar tudo isso. Por isso que às vezes tem pessoas que entram no nosso caminho como um meio de agregar. Só que às vezes a gente pega a pessoa e afasta, né? Não entende que aquela pessoa veio para construir junto com a gente. Então dê espaço, tá bom? É um segundo semestre excelente para que você desenvolva criatividade, atividades artísticas e, de alguma maneira, junto com o meio social e até colaborativa, tá bom? Escorpianas e escorpianos, quais são as palavras-chave para as pessoas de Escorpião? Família, trabalho, propósito, reconstrução e o exercício da sua autoridade. De que maneira, Paulo? O segundo semestre está promovendo para vocês transformações positivas, mais grandiosas na vida familiar e emocional. Sabe por quê? As questões do passado vão pedir que você as encare novamente, né? Num sentido de entendimento, de compreensão, de dar espaço para uma nova perspectiva, um novo olhar. Então aproveite tudo isso, tá? A rotina profissional, para você que trabalha, exige de vocês organização e disciplina. Então, de repente o trabalho vai dar um aumento, aí seja de volume de trabalho, mais atenção, mantenha a rotina organizada, direitinho, do jeito que você gosta, que eu sei que você faz, tá bom? Tem um entendimento também no segundo semestre que vai ajudar vocês a construir resultados sólidos, mesmo que seja gradualmente. Às vezes a gente tem a ânsia, né, de, poxa, eu quero o objetivo para amanhã, para a semana que vem. Vai para e passo, vai acompanhando, não é? Escorpiano, vai dar certo. Você vai chegar no seu objetivo de maneira gradual. Também tem crescimento de carreira, então não tira o foco nisso, para um reconhecimento e expansão profissional. Você será chamado para exercer maior autoridade sobre a sua própria história, seja pessoal, colaborativa, familiar, no trabalho, tá bom? Sucesso para vocês. Sagitarianas e sagitarianos, palavras-chave: conhecimento, comunicação, amor, parcerias e novos horizontes. De que maneira? O segundo semestre está favorecendo, então, que vocês invistam em alguns estudos, em novas experiências. Claro que vocês já têm um pouco dessa competência de entender, né, o horizonte, porém, o segundo semestre para vocês de Sagitário precisa passar pela forma do pensar, de se comunicar, de estudar, de evoluir, de passar por transformações importantes. Então, não tenha medo, tá? As questões amorosas, de alguma maneira, vão ganhar profundidade e exigem maior maturidade e responsabilidade emocional. Não projete no outro as suas frustrações, seus medos. Dê conta você mesmo, a você mesmo, tá bom? Ampliação de conhecimento, como eu falei, aproveite, de espiritualidade, de expansão cultural, porque novas parcerias vão abrir oportunidades pro futuro, não pro presente, pro futuro. Então estabeleça a parceria agora para ter um bom futuro, tá bom? Capricornianas e capricornianos, quais são as palavras-chave para quem é de Capricórnio? Recursos, patrimônio, estrutura, transformação e equilíbrio. De que maneira, Paulo? Como é que esse semestre, então, vai pedir para a gente de Capricórnio aqui? Sempre lembrando, hein? Sol e ascendente aqui nas previsões. Esse semestre, para vocês de Capricórnio, vai pedir revisões importantes naquilo que é a sua maior e melhor segurança material e emocional. Então, entenda que não está perdendo tudo, meu Deus, está faltando recurso, calma. Entenda que essas transformações que você está passando são importantes, sabe por quê? Se você se permitir a passar por essas mudanças de valores, de finanças, novas formas de entendimento e de agregar valor na administração dos recursos vão aparecer. E aí, o que você pode entender melhor? Que o seu círculo familiar ganha maturidade, fica mais feliz, fortalece as suas próprias bases emocionais, transformações positivas ligadas, seja a investimentos, parcerias financeiras e até mesmo recursos compartilhados com outras pessoas. Então é muito bacana, tá? É um período no segundo semestre para vocês de Capricórnio de reconstrução e fortalecimento, então aproveite, tá bom?
Aquarianas e aquarianos, palavras-chave aqui para quem é de aquário: identidade, relacionamentos, criatividade, comunicação e reinvenção. Para quem é de aquário, seja Sol ascendente, como é que vai ser meu segundo semestre, Paulo? Vocês viverão períodos importantes de transformação pessoal que talvez nos últimos anos vocês nunca passaram. Talvez, eu quero que depois você deixe aqui nos comentários como é que foi. Então, não estou dizendo que vai ser difícil, mas vai ser no sentido assim transformador, né? De dentro para fora, porque principalmente essa profunda renovação, seja da sua identidade, da sua expressão que precisará passar, é importante que você compreenda, se permita, entenda, dê espaço. E dentro disso tudo, relacionamentos em geral vão ganhar destaque na vida de vocês, funcionando como um espelho para o próprio crescimento. Você pode aprender com alguém da família, amigos, trabalho, pessoas que vão aparecer no seu caminho. Então, ó, dica que fica aqui do astrólogo: aprenda com todo mundo, do jeito de fazer e o de não fazer também, tá bom? Aproveite isso. Importante ter parcerias, acordos e associações importantes para esse semestre. Sabe por quê? A criatividade e a comunicação, junto com a expressão pessoal de vocês, vão passar por essas mudanças significativas, mas com certeza trarão novas oportunidades de realização na vida. Vamos agora ao signo de peixes, piscianas e piscianos. Quais são as palavras-chave para quem é de peixes, Paulo? Espiritualidade, trabalho, finanças, bem-estar e preparação. O que o segundo semestre tem disponível aí para gente que é de peixes, Paulo? Favorece agora encerramentos conscientes, entendendo que eu preciso preparar o meu caminho para o novo ciclo. Paulo, mas ainda é segundo semestre, 2027 nem chegou ainda? Lembra que eu já falei isso aqui? O universo não entende esse nosso calendário. Esse calendário que a gente usa de 12 meses é um calendário nosso, social, global, mas não é um calendário do universo. Inclusive, para astrologia, a gente marca o ano novo astrológico em março, né? A gente tem outros marcos durante o ano, não é janeiro em si, com toda a egrégora. Então aproveite esse tipo de movimento. Vai encerrando ciclos agora, porque vocês vão ter novas oportunidades no futuro. Limpeza, inclusive emocional, espiritual, psicológica, é uma depuração completa para vocês de peixes. Um período que eu anotei aqui de libertação de padrões antigos. Questões financeiras exigem um pouquinho de organização e responsabilidade, é só fazer aí por meio de uma planilha, entendendo ganhos e gastos, mas o trabalho, produtividade sendo favorecida, saúde e qualidade de vida de vocês está tudo bem. Pequenas mudanças na rotina podem gerar grandes resultados no longo prazo, no longo tempo, no médio e longo prazo. Mas o que são pequenas mudanças na rotina, Paulo? Às vezes, sabe aquela coisa? Horário de acordar, horário de dormir, né? Entendendo que alguns hábitos eu posso deixar de lado para adquirir novos hábitos. Pequenas mudanças trarão longos resultados e positivos para o futuro, a médio e longo prazo. Importante, porque a mensagem que eu até anotei aqui para você de peixes é a seguinte: é simples, simples. Menos excesso e mais propósito. Para você que é de peixes, menos excesso e mais propósito. É aquela coisa do menos é mais. Menos é mais para quem é de peixes. Então veja que as previsões que eu trouxe aqui para vocês, dos 12 signos, são importantes como um meio de direcionamento, porque aqui eu trouxe no âmbito geral, bem montadas as previsões, pesquisada na mandala astrológica, entendendo a posição dos planetas sociais, né, Júpiter, também Saturno, os planetas pessoais, entendendo tudo isso para que entregue o melhor para você. Agora, o que melhor funciona como a melhor bússola, previsão, são as suas previsões. Inclusive, eu quero mandar um abraço para todo mundo que tem entrado em contato comigo, contratando o seu mapa já para o segundo semestre, entendendo que é momento de agendar, porque às vezes as pessoas elas querem saber as previsões, mas como meio apenas assim, eu quero saber o que vai acontecer de bom e ruim. Isso é o mínimo da previsão. Isso eu explico no meu atendimento, que eu desejo que você faça. Lá, naquele momento, o ideal é que, claro, você entenda os fatos positivos e negativos que vão acontecer dentro da sua vida, nos 12 meses, porém, que você
se agende conforme a agenda que o universo vai te passar. Por quê? Ali tem momentos de marcar uma determinada reunião com resultado positivo, momento de não marcar, momento de iniciar um projeto novo, momento de encerrar ciclo, momentos nos campos mais procurados, que são campo do amor, profissão, dinheiro, são os campos mais procurados. Quase sempre assim é o que a gente tem de temas e quase nada alguém pergunta coisas sobre como casa 11, amigos, né? Às vezes a questão da espiritualidade, a pessoa pergunta um pouquinho, né? Casa 9 ou até a casa 12. Ou seja, sejam temas importantes, recorrentes ou não, está ali tudo disponível nas suas previsões. Por isso que é muito bacana quando a gente usa as previsões como meio de agendamento dos eventos da minha vida. Porque essas previsões que eu trouxe aqui para você são um pequeno olhar, uma pequena fresta para o seu sol e o seu ascendente, numa maneira de você se organizar, entender, já pegando esse vídeo e mandando para a pessoa que você aí partilha a vida, mais ama, e vai lá, ó, dá uma olhada lá no seu signo, porque eu partilho a vida com você, já vi as minhas previsões, agora eu peço, né, que você ouça para entender melhor como essas previsões acontecem também dentro dessa linha. Inclusive, trazendo aqui, eu lembrei agora, quando a gente fala em mapa natal, em previsões, isso é o básico, não é? Do que está acontecendo aqui no momento presente. Porém, eu convido você também a fazer outros dois tipos de mapa, que são complementares ao mapa natal e previsões, que são o mapa kármico e o mapa esotérico. Paulo, me explica melhor como é que isso acontece. O mapa kármico, você vai ter a possibilidade de entender e compreender como foram as suas vidas passadas. Mas, Paulo, para que eu quero entender minhas vidas passadas? Você vai entender as lições kármicas que você deixou para trás, entendendo melhor ciclos kármicos do momento presente que você está passando. E aqui eu não estou falando só de Saturno, não, que é o senhor do karma. Eu estou falando de Saturno, nó do sul, nó do norte, Quiron, Lilith, outros pontos kármicos, não é? Que estão lá no nosso mapa e que precisam ser observados e integrados no momento presente, na atualidade. Então imagina quanta riqueza você recebe em mãos. E o outro mapa, que é o mapa esotérico. Paulo, nunca ouvi falar, o que é isso? O mapa esotérico, eu costumo dizer que seria o fechamento de todo esse sistema. Por quê? Naquele momento, para quem gosta, acredita, nós temos o nosso corpo material aqui na Terra, né, o corpo concreto, e o desdobramento nos 7 corpos, até chegar, né, no corpo logóico e todo o desdobramento dos 7 corpos. E dentro dessa perspectiva, a gente tem o campo da personalidade e o campo da alma. Quando eu entendo que alma e personalidade estão conectadas e congruentes, a minha vida, de alguma maneira, ganha um novo sentido. Posso dizer que fica mais fácil? De alguma maneira fica mais clara. Então é um mapa interessante para que você possa entender e compreender a integração entre alma e personalidade e viver uma vida mais feliz. Mais uma vez agradecer a sua presença, a sua companhia e desejar a você uma linda quinta-feira.